Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, agora trazendo para vocês todo o debate quente sobre o Super Mundial de Clubes. Isso mesmo, o Flamengo já sabe quais são as suas prioridades e a ESPN Brasil, com seus comentaristas e especialistas, já fizeram o debate e já sabe quem vai se dar bem e quem não vai se dar nesse Mundial de Clubes. Isso mesmo. E o debate mais forte foi entre Flamengo e Palmeiras. Por isso, fica comigo até o final do vídeo para vocês não perderem nada. Além disso, vamos mostrar para vocês a chegada inédita dos jogadores da seleção brasileira no Equador. Isso mesmo, já estão no Equador e no hotel ali, já se preparando para o jogo da quinta-feira, que promete ser um dos maiores jogos da seleção brasileira, aí com o comando do novo técnico Ancelotti, isso mesmo. E ele já está preparado e disse que a coisa vai ficar quente para os equatorianos, isso mesmo. Por isso, fica comigo até o final do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e compartilhe os vídeos com seus amigos rubro-negros. Lembrando, galera, de deixar os créditos aí para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Tratar uma estrela para preencher um elenco já estrelado. Um dos nomes que interessava ao rubro-negro é o do português João Félix, que pertence ao Chelsea e que foi emprestado ao Milan na última temporada. Segundo a apuração da ESPN, 2 pontos foram cruciais para travar a negociação: o desejo do atacante em permanecer na Europa e o alto salário pedido por João Félix. Por outro lado, outra estrela do futebol europeu deve ser anunciado nos próximos dias: Jorginho, ex-Arsenal. O ítalo brasileiro já se despediu dos Gunners e deve desembarcar no Brasil neste fim de semana. O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro e classificado nas Copas, já está com a cabeça 100% voltada para a estreia contra o Esperance, da Tunísia, no próximo dia 16. Outro clube que só tem um Mundial pela frente neste mês é o Palmeiras. Depois da derrota para o Cruzeiro, o clube se reapresentou para se preparar para o Mundial. A estreia acontece no domingo, dia 15, contra o Porto, em Nova Jersey. O Verdão ocupa o Grupo A, ao lado do Al Ahly, do Egito, e do Inter Miami, de Messi e companhia. O mesmo vale para o Fluminense. Campeão da Libertadores em 2023, o tricolor carioca avançou para as oitavas da Sul-Americana e soma 6 jogos sem derrotas. E tem pela frente, no dia 17, o Borussia Dortmund, abrindo o Grupo F. O Ulsan da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul são outros adversários da equipe comandada por Renato Portaluppi. Já o Botafogo tem um desafio antes do Mundial: o duelo contra o Ceará em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece nesta quarta-feira no estádio Newton Santos. Já na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo estreia no dia 15 contra o Seattle Sounders, na casa do adversário. Duelo já considerado chave nas pretensões alvinegras, já que o Grupo B ainda conta com Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, o campeão da Champions League. É brabo o grupo do Botafogo, hein? Bom, mas olha o que disse o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Mundial não é prioridade. A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores. Mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos neste ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países e eu não acredito que isso seja o sustentável. Foi o que ele disse à revista Forbes. Ô Elton, é isso, né? Temos um calendário cheio, aí tem os times brasileiros contra potências europeias, jogos dificílimos. O Mundial de Clubes não pode ser prioridade para os times brasileiros, mas é uma competição que vale tanto que é claro que o torcedor vai sonhar, né? Sim, eu estava ouvindo, na verdade, uma entrevista do Pepe Marotta. Ele é o presidente da Inter de Milão, que acabou de perder o Inzaghi para o futebol árabe, né? O seu treinador, vice-campeão da Champions League. E ele reclamava que a Inter chegou a 59 jogos na temporada, né? E que é um calendário desgastante.
Ô, Edu, acho que vamos ter time chegando a 59 daqui a pouco, inclusive nesse Super Mundial. Aqui no Brasil, realmente o calendário é muito diferente, né? É mais de 80 jogos no ano, é muita coisa. E o que diz o BAP faz muito sentido, porque se você perguntar ao Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, ele talvez tenha a mesma ideia. Nossa prioridade é a La Liga, nossa prioridade é a Champions League. Se você perguntar ao presidente da Juventus, né, que vai disputar também a competição, vai dizer a mesma coisa. A prioridade é a Série A e chegar à Champions League e disputar a Champions League. Eu acho que isso vale muito para os clubes brasileiros, para os clubes sul-americanos também. Não é só tirar esse peso de uma competitividade desleal, porque os europeus têm muito mais investimento, né? Hoje o futebol, né, é concentrado na Europa, os grandes times têm jogadores aí de classe mundial, tem clubes aí que tem 14, 15 jogadores em data FIFA, né, nesse momento, defendendo seleções. Então eu acho que não é tirar um peso, né, da responsabilidade de disputar essa competição. É a grande realidade. Eu acho que a realidade é disputar, claro. E ele fala em prioridade, não diz que vai descartar o Mundial, né? Prioridade é o Campeonato Brasileiro, e tem que ser mesmo. A prioridade é a Libertadores, tem que ser também. Agora, o Super Mundial, que é disputado de 4 em 4 anos, pelo menos a partir de agora, vai ser disputado de 4 em 4 anos. Você pode ganhar a Libertadores em 2025 e só disputar o Super Mundial em 2029. Ninguém sabe como o Flamengo vai chegar, o Palmeiras, ou quem vença, né, a Libertadores. Então acaba sendo, sim, a prioridade. E eu estou muito com o presidente do Flamengo, Edu. Mas, claro, o Super Mundial é uma competição onde você expõe a sua marca, onde você tem a possibilidade de fazer um intercâmbio muito importante, é a possibilidade de você experimentar também um confronto, um enfrentamento com escolas diferentes, mesmo que por curto período, mas claro que isso impacta, tem o seu ônus também, que é um calendário inchado, que é uma sequência de temporada onde você tem que enfrentar a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e isso, claro, pode impactar no fim do ano. E aí, mesmo disputando bem o Mundial e chegar em dezembro, não disputar o título brasileiro, ficar longe de uma disputa de título da Libertadores, isso pode ser considerado um fracasso para grandes clubes do futebol brasileiro. Por isso, a prioridade é sempre o seu quintal, né? Depois você vai discutir com outros clubes de 4 em 4 anos no Super Mundial. E a gente viu, quando o BAP fala das prioridades do Flamengo, ele fala Brasileirão e Libertadores. E não fala Copa do Brasil. A gente pode entender isso também ou será que foi um lapso? Como que você vê essa ausência da Copa do Brasil aí nas prioridades, Elton? Então, eu acho que ele talvez tenha citado 2 das 3, né? Ou das 4, porque tem também esse Super Mundial. Eu acho que a Copa do Brasil sempre vai ser prioridade para os clubes, principalmente pela questão financeira, né? É claro que leva para a Libertadores, dá um título importante, muitas vezes, né, enfrentamentos bem interessantes, mas o Campeonato Brasileiro, Edu, é um campeonato de 38 rodadas, é um campeonato que você tem garantia de calendário, você sabe que vai disputar 38 jogos. Na Libertadores, você se classificando, você tem no mínimo 6 partidas, né? A Copa do Brasil não te dá essa possibilidade. Né? Não te dá a garantia de que você vai chegar à decisão. Você pode entrar na fase anterior, né, que é a terceira fase, fazer 2 partidas e ir embora. Então, acho que na questão das prioridades, os clubes, os gigantes do futebol brasileiro, vão pelo calendário garantido. Campeonato Brasileiro, você sabe que vai fazer 38 jogos, e Libertadores, você chegando à fase de grupos, no mínimo 6. Então, acho que faz sentido, né, essas prioridades dentro do Flamengo. Muito bem, e antes da parada... Os nossos amigos fãs de esporte que estão nos acompanhando, por volta das 9h24, horário local da noite aqui em Guayaquil, o ônibus da Seleção Brasileira acabou de chegar ao hotel onde... Mas tinha também beleza, que eu acho que a Seleção Brasileira pode trazer quando conseguir ter mais confiança para fazer um jogo coletivo mais consistente. Mas eu acho que ele vai no básico para ser o ponto de partida. Por isso a gente tem que observar, claro, o resultado precisa vir, mas eu acho que também a primeira observação é eficiência, mas tinha também beleza, que eu acho que a Seleção Brasileira pode trazer
quando conseguir ter mais confiança para fazer um jogo coletivo mais consistente. Mas eu acho que ele vai no básico para ser o ponto de partida. Por isso a gente tem que observar. Claro, o resultado precisa vir. Mas eu acho que também a primeira observação acaba sendo importante para a gente ter referências, né, daqui para frente sobre como ele pensa a seleção brasileira sob seu comando. Bom, a gente vem falando sobre a possível escalação. É sempre legal visualizar, né, o time completo. Vamos pôr na tela para o Fã de Esporte pensar com a gente essa nova seleção brasileira. Então, tá aí, todos os jogadores nesse esboço do Ancelotti. Alisson, Wanderson, Marquinhos. Aí o narrador fala, Alexandro, devolve para Alexandro. É possível. Temos Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães. Eu quero sua opinião sobre esse meio de campo, que me parece bastante interessante. O Rafinha está suspenso, então a opção, me parece, nesse momento é o Estevão, graças a essa suspensão. O Richarlison lá na frente e o Vini Júnior. Ô Elton, então eu queria que você comentasse esse meio de campo. É claro que o Casemiro não é só pelo conhecimento que tem, pela experiência que tem. Se ele não estivesse jogando bem no Manchester United, não estaria como opção do Ancelotti, né, Elton? Sim. E ele deixou de convocar alguns jogadores por conta disso também, alguns voltando de lesão, outros também pela fase ruim. E o Renan Lodge reclamar, né, que talvez algumas convocações foram injustas, que ele poderia também estar na seleção, porque o mercado árabe não é observado pelos técnicos. Calma, Renan Lodge, o Ancelotti acabou de chegar e eu acho que quem estiver jogando bem ele vai convocar. Assim como o Casemiro, que eu acho que é o cara que foi convocado não só por ser o homem de confiança dele, mas por estar jogando bem, né? Terminou em alta a temporada no Manchester United, apesar do trágico, né? do horrível, do decepcionante, vergonhoso ano do Manchester United. Mas é um jogador que traz essa saída de bola a partir do campo de defesa, tem chegada também, tem feito alguns gols, inclusive na Premier League. Bruno Guimarães, a mesma coisa, né? Joga no Newcastle, time mais bem encaixado, e tem também essa liberdade para chegar um pouco mais. O Gerson no Flamengo. E aí o detalhe, não é, Edu? 2 caras que ele observou em loco, em tese serão titulares, né? O Alexandro e o Gerson. Ele esteve no Maracanã acompanhando o jogo do Flamengo e os dois ele viu de perto. E o Gerson é um cara que traz também essa dinâmica ao meio-campo que eu acho que vai ser interessante para a seleção brasileira. Eu acho um meio-campo bem interessante. A gente já observou em algumas oportunidades o Gerson e o Bruno Guimarães juntos, mas com o Casemiro não, né? Acho que o Casemiro vai trazer uma sustentação bem interessante esse trio de meio campo, até para abastecer os 3 da frente. Você falou bem, o Estevão é titular, mas seria o Rafinha. E ele mantém a característica, né, de um jogador finalizador, um jogador que traz da direita para dentro, para tentar uma finalização da entrada da área, marca do Estevão, e do 1 contra 1 também. E muitas vezes a velocidade, né, para os contra-ataques. Eu acho que ele pensa, pelo menos como estrutura de jogo, algo parecido quando todos estiverem à disposição. O que é uma marca, volto a dizer, do Ancelotti, né? Padrão, né, para que o time consiga ser consistente dentro da simplicidade que ele leva para o seu jogo. Eu acho esse meio de campo bastante consistente também. É uma opção 4-3-3 quando ataca, vira um 4-4-2 quando defende, mas me parece bem protegido também, né? E a opção pelo Richarlison, o cara fez gol em Copa do Mundo, né? E parece que o melhor Richarlison foi sob a batuta do Ancelotti no Everton, né? Sim, quando ele saiu do Watford para o Everton, ainda teve uma adaptação e aí com o Ancelotti ele conseguiu render bem. O Ancelotti não ficou tanto tempo assim no Everton, mas enquanto esteve por lá, ele conseguiu tirar de Richarlison o melhor. Como ele conseguiu tirar do Vinícius Júnior o melhor, que na seleção brasileira a gente ainda não viu, e a esperança é que a gente veja a partir de agora, não é, Edu? É uma grande chance para o Richarlison. E é uma concorrência boa que ele tem ali naquela posição, que eu acho que a primeira chance, quem está recebendo é ele. Agora, cabe a ele agarrar essa oportunidade. E das notícias do Equador também, né? O que vem aí do adversário que vem em segundo na tabela de classificação. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Edu? Um abraço a você, ao Elton, Fã do Esporte ligado com a gente. Sim, um clima que tem pouco a ver, na verdade, com o momento da nossa seleção e muito mais a ver com a curiosidade pela seleção brasileira, de ver a seleção brasileira por onde ela passa. Muitos equatorianos aqui na porta do hotel, ampla maioria, tirando um ou outro brasileiro aqui que estava passando, que mora pela região aqui,
que fica próxima ao aeroporto de Guayaquil. Então, muito entusiasmo para ver estrelas de futebol mundial. Rafinha, por exemplo, que não vai jogar, foi o mais festejado. A torcida gritando muito Rafinha, 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 Visca Barça, Visca Barça. Então, um clima muito mais de festejo pelo que são os jogadores da seleção brasileira do que necessariamente pela nova fase com o Ancelotti. Pouco se falou de Ancelotti aqui, muito se falou da seleção brasileira estar em Guayaquil para o jogo. A situação com a seleção equatoriana é uma situação de muito entusiasmo, uma seleção que vem bem nas eliminatórias, uma seleção que traz o seu jogo para Guayaquil em busca de um estádio maior, uma vez que sofreu uma punição, né? 25% da carga total de ingressos não pode ser comercializada, somente 75% do estádio estará ocupado por conta de punição da FIFA, imposta pela FIFA a partir de reincidência de cantos discriminatórios na data FIFA de março, jogo contra a Venezuela. Muita empolgação, muita festa pela seleção, expectativa por vaga na próxima Copa do Mundo praticamente confirmada e a expectativa de ter também a maior seleção do mundo, a seleção brasileira, aqui em Guayaquil. E não é tão habitual a seleção equatoriana estar em Guayaquil, quase sempre a seleção joga em Quito. Então, tudo muito novo, tudo muito festivo aqui nessa chegada da seleção brasileira em Guayaquil, Edu. E o Gonçalo Plata, o jogador conhecido aqui da torcida do Flamengo, da torcida brasileira, ele vai pro jogo? Sim, há pouco o Flamengo soltou uma nota, né? Fazendo ali um pouco panos quentes. Houve uma pequena polêmica no início da semana, que o Plata teria sido submetido a um tratamento da Federação Equatoriana, sem a situação do Flamengo estar exatamente a par de tudo. Agora resolveu-se ali buscar um diálogo, o Flamengo noticia um diálogo, abaixo o tom da crítica, o Plata aqui com seleção equatoriana à disposição também nessa partida de quinta-feira. Pedro Ivo Almeida, obrigado. Chega lá. Vai estar ao lado da seleção brasileira com a Vitória Leite, acompanhando todos os detalhes. Obrigado, meu parceiro. E é bom que seja em Guayaquil, né? Para a seleção brasileira não tem altitude de Quito, né? Eu fui pesquisar a altitude de Guayaquil, só para curiosidade, 4 metros de altitude é o que informa. É isso aí, nação rubro-negra. Como vocês viram aí, realmente a seleção está pronta, né, para mais uma batalha aí nessa eliminatória da Copa do Mundo, né? E já chegou nas terras do Equador. E o Flamengo também já tem o objetivo dele, né? Que é o Brasileirão e a Libertadores. E talvez o Mundial de Clubes, né? Talvez ele não se dê tão bem no Mundial de Clubes, mas já vai ter a garantia aí do Brasileirão e da Libertadores. Mas tudo isso são especulações, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer nesses jogos. Pode ser que o Flamengo vá até a final e ganhe. Vamos aguardar com esperança, né? Então, esse foi o vídeo. Deixa aí, galera, no comentário a opinião de vocês, o que vocês acharam aí, né? De toda essa especulação aí para o Mundial de Clubes. Quem realmente tem a chance de seguir em frente, quem não tem, né? E referente a Libertadores e o Brasileirão, o que vocês acham? Mas também dê o seu palpite aí, né? Para o primeiro jogo do Flamengo no Mundial de Clubes. Deixa aí o seu placar. E também para a seleção brasileira. Também deixa o seu placar. Compartilhe, galera, o nosso vídeo para seus amigos rubro-negros. E também se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que rola aqui. E claro, deixa aquele like maroto para nos ajudar no crescimento do canal. Lembrando, galera, de deixar os créditos aí para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.